Então, professor, o senhor vai ter que me ajudar, pois estou indo mal nos simulados e vejo conteúdo e não consigo fazer exercícios. Não estou conseguindo chegar a um nível de independência nos estudos. Para mim, a teoria que o professor passa não condiz com o que cai na prova. Sinto que estou perdendo tempo. Olha só, pessoal. E aqui é um ponto importante. O que você precisa ter clareza? Converse. Faculdade, você tem acesso ao professor. Você tem acesso ao professor. Escola, você tem acesso ao professor. Quando você fala em concurso, essas provas de titulação, você tem uma banca que forma a prova. Você não sabe o que vai cair. O cara te dá uma maçaroca de conteúdo e fala, estuda. E torce para o que você estudou cair na prova. É assim que funciona. É aquela maçaroca que você tem que ter todo aquele conteúdo. Mas na faculdade, na escola, você pode perguntar, professor, qual que é o tema que eu devo estudar mais? Qual que é a coisa que eu tenho que fazer mais? Isso. Tem professor que vai ser mais bonzinho e fala, cara, estuda isso aqui, estuda essa área, estuda esse tema. Eu costumo passar textos para os alunos e falar, olha, estuda bastante esse texto que vai ser baseado nele. Mas tem professores que vão falar tudo. Beleza. Vai cair tudo? Então você pega todo aquele conteúdo que ele passou, estuda todo aquele conteúdo, estuda de verdade e vai para a prova. Se não caiu alguma coisa que está ali, mas você vai ter que perguntar, falar, professor, olha, esse assunto aqui, desculpa, você falou isso aqui, caiu? Ele vai explicar para você e você pode questionar, pessoal, não é... Isso aí é um questionamento saudável. Você não vai brigar com o seu professor, pô, você tá me dando questão aqui que não caiu. Calma, não, só conversar, professor, isso aqui que você falou, o senhor passou isso aqui? Não, passei, tá no texto X, ele vai falar. Ah, é verdade, tava lá. Entendeu? Mas para isso também, você precisa entender que algumas pessoas têm muita dificuldade, e aqui é uma coisa na questão de processamento da informação. Eu vou usar esse termo, pegar esse termo aí da área da informática, da tecnologia, processamento de informação, baseando muito na teoria do Ivan Forster, onde ele fala sobre os processos de aprendizagem, onde ele diz que você tem o processo de entrada da informação, processamento da informação e saída. Esse negocinho que eu tô fazendo aqui não é que você tá doido, não. Você tá doido, não. É porque ele tá processando. Né? Tanto que a maioria dos cursos que eu fiz do Forster, o cérebro é colocado como engrenagem, para você ver essa visão de máquina que tem do cérebro humano. É uma teoria interessante para a gente pensar a respeito disso. Talvez você está tendo um problema nesse processamento de informação para que você consiga compreender o que o professor está passando. Veja só, se eu escrevo aqui para você um texto e eu entrego para você e você não consegue compreender tudo, é um problema de entrada da informação. Se eu estou aqui, estude desse jeito, você só lê estude. Porque você estava desatento, a única coisa que você lembrou é estude. Você não teve uma boa leitura, uma boa entrada da informação para você, para o seu cérebro. Entende? Por isso que você tem que estar atento. Depois vem o processamento. Como que eu processo isso? É o raciocínio. Como que faz um pão? Tá, minha memória vai começar a trabalhar aqui. O pão. Não, eu vou começar primeiro com a massa. Não, vou fazer primeiro o ovo. Não, eu vou ter que deixar para descansar. Eu começo a processar. Se eu não tiver um bom processamento, se eu não tiver um bom raciocínio, eu não consigo responder uma questão de prova. Ou pode ser o seguinte, eu leio, peguei todos os dados, estive muito atento, processei, raciocinei corretamente e eu não consigo exteriorizar. Quando eu escrevo na minha prova, não fica claro. Sabe uma coisa? É engraçado, muitas pessoas, eu atendo muitos alunos, eu vejo isso às vezes. Ele fala assim, professor, por que você deu errado essa questão aqui? Eu falei, não, porque você não explicou pra mim o que se passa aqui. Mas precisava detalhar? Ele não conseguiu explicar pra mim. Eu como professor, entenda o seguinte, eu como professor, uma pessoa que avalia, eu preciso saber o que você entendeu. Então você tem que, muitas vezes, falar pra mim tintim por tintim. Você não tem que ficar resumindo. Mas você já é o professor, você já sabe. Eu já sei, é verdade. Mas eu quero saber se você sabe. Outro problema de saída
que muitas pessoas têm. São aquelas pessoas que falam as coisas e você não entende muito bem o que está sendo dito. Eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, quando eu falo com vocês. Tem que ficar claro o que eu estou dizendo. Porque pode estar claro na minha cabeça, processamento, mas não está claro quando eu falo. Quando eu falo para vocês, você fala, professor, não entendi. Professor, você repete de novo? Professor, cara, ainda não está ficando claro. Opa, pode ser eu. E esse problema de saída, ele pode se refletir muitas vezes também num texto. Eu não consigo escrever com clareza. Então, quando se fala em estudar para simulados e fazer provas, você tem que fazer essa análise. É uma análise. Nos meus atendimentos, lá do programa Aprendizado Inteligente, o PAI, eu sempre falo... Uma coisa que a gente faz é análise de questões. É uma coisa que eu sempre faço com os alunos, análise de questões. Mesmo um aluno formado da área de medicina, da área de direito, né? Aí eu falo, pô, mas você não é médico. Você não é formado em direito. Como que você pode auxiliar alguém numa análise de questões? Porque eu não preciso. Eu preciso ter uma boa interpretação da questão, da pergunta e das alternativas. Só isso. Eu tendo essa boa visão dos dois, eu consigo encaminhar o aluno para ele quando eu compreenda aquilo. Então veja só, muitas vezes eu peguei alunos para fazer análise de questões, eu pegava aquilo, mostrava, ele olhava e falava, meu Deus, como que eu não percebi isso? Como que eu não percebi isso que você que não é da área está me mostrando? Porque está acontecendo um problema ou de entrada, ou de processamento, ou de saída. Entende? Então, para deixar prático agora, sem blá blá blá, como diria o maestro, sem blá blá blá, professor Piscine, o que a Ketruin tem que fazer? Analisar, olhar, conversar com o professor. Professor, eu estou indo mal nas provas, queria que você me falasse. O que eu errei aqui? Tem como você fazer? Converse com o seu professor. Você está numa faculdade, você está numa escola, o professor, ele é fundamental. Se não for fundamental, cara, então coloca lá robô para explicar as pessoas, coloca lá uma inteligência artificial. Para isso que a gente está ali, tem que falar, olha, você errou isso aqui, você não colocou isso aqui, você não pôs isso aqui. Ele vai te orientar e vai falar, não, ó, tal. E aí você vai ficar claro. Você tem que perguntar. Uma vez que você fez a pergunta, digamos que ele não falou nada para você. Isso pode acontecer. Não vou falar nada aqui. Pode acontecer, mas não vou falar nada aqui. Você vai ter que se analisar. Olhar suas questões e falar, peraí, o que eu tô errando aqui? O que eu fiz de errado? O que não deu certo? O que eu estou cometendo de erro que eu preciso melhorar? Será que eu não estou expressando muito bem? Será que quando eu estou estudando... Será que eu não estou resumindo muito as minhas respostas? E o professor está considerando errado? Aí você vai lá pro professor e fala, não, isso aqui não é o que você falou. Mas professor, eu resumi aqui. Opa, mas quem falou que é para resumir? Uma coisa que às vezes o aluno coloca, etc. Eles coloquem etc em questão, que doideira é essa? Etc. Ah, não sei o que, etc. Ué, como que eu vou saber se você sabe? Eu preciso ter esse conhecimento. Entendeu? Eu preciso ter esse conhecimento. Faça essa conversa com o professor, faça essa análise dos seus estudos e o método que você está utilizando. Tá? Faça uma vistoria nos conteúdos para ver se aquilo que o professor está cobrando de você realmente está lá. Porque às vezes você está falando que não é... Pessoal, eu conheço aluno e sei que aluno... Nem todos estão mentindo, mas alguns falam. Ah, mas você não passou isso. Aí você vai olhar e fala, tá lá, olha. Tá aqui, eu passei esse dia. Tá aqui no texto. Aí você fala, ah, é verdade. Então dá uma conferida no material. Tá? Dá uma conferida no material para ver se dá certo isso aí.